A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 8, que tem como título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2022 e nesta revista estamos falando dos ataques que a igreja sofre e aqui vamos falar da questão do pentecostalismo. Sabemos que dentro do movimento evangélico, do meio evangélico, existem várias denominações. Algumas denominações dizem que são tradicionais, ou seja, seguem um tradicionalismo histórico que defende a cessação dos dons espirituais. Então, meio que eles acreditam que os dons espirituais foram apenas para a igreja primitiva. De maneira geral, tá? Resumido, as igrejas tradicionais eles têm esse pensamento e também eles interpretam o batismo com o Espírito Santo de uma maneira diferente, como algo que acontece no momento da conversão. Para eles, batismo com o Espírito Santo e conversão é a mesma coisa. Do outro lado, a gente tem as igrejas pentecostais. Aí temos os pentecostais clássicos e temos pentecostais um pouco mais modernos, vamos assim dizer. São as igrejas tradicionais que vão aderindo ao pentecostalismo, mas com uma certa diferença. Então, o movimento pentecostal, ele tem influenciado bastante, porque ele acredita na atualidade dos dons espirituais. Acredita que os dons espirituais não foram apenas para a igreja primitiva, mas são para a igreja de hoje, para os crentes de hoje também. E os pentecostais clássicos, que vêm da Assembleia de Deus, defendem a ideia de que batismo com o Espírito Santo vem após a salvação, ou seja, é uma bênção que vem depois da salvação para quem já é salvo e tem como principal evidência o falar em línguas. Então a pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas. Então, assim, de maneira bem resumida, esta é a principal diferença entre os evangélicos mais tradicionais e os evangélicos pentecostais. Existem também diferenças entre eles, entre os pentecostais, existem algumas diferenças. Entre os tradicionais também existem algumas diferenças. Então são alguns debates que nós observamos dentro do meio evangélico, que do meu ponto de vista, alguns deles não chegam a ser tão relevantes. Porém, nós temos que entender que se nós estamos congregando numa igreja pentecostal, uma igreja que sempre acreditou no batismo com o Espírito Santo, no falar em línguas, na atualidade dos dons, a gente tem que preservar isso. A gente tem que manter isso. A Assembleia de Deus não pode caminhar para um meio onde nega tudo isso. Sabe? Se algum assembleiano começa a negar a atualidade dos dons espirituais, eu acho que o mais coerente é ele sair da Assembleia de Deus. Procure uma denominação que aceite o ponto de vista que os dons são apenas para a igreja primitiva, né? Foram para a igreja primitiva e não servem mais para hoje. A coerência seria nesse sentido, a pessoa sair da Assembleia. Porque a Assembleia de Deus ela tem que defender a sua visão pentecostal. E não é defender a visão pentecostal baseada numa tradição, mas baseada nas Escrituras. E é o que a gente vai fazer aqui nessa aula. A gente sabe que é um tema que mesmo entre muitos assembleianos tem uma certa divergência, mas a gente sabe que dentro das Escrituras a gente consegue encontrar muitos pontos que confirmam a doutrina pentecostal e também nós temos que entender aquilo que nos une mais forte do que aquilo que nos separa. Então a gente tem que procurar preservar a nossa identidade pentecostal. Com essa introdução, eu convido você a assistir essa aula até o final, para que você possa entender a lição. Vou seguir a revista, cada tópico e subtópico aqui da nossa revista, e nós temos um conteúdo bem completo sobre este tema. Você pode receber no WhatsApp, receber subsídios, você manda uma mensagem no nosso WhatsApp, 94 98409 2869. Na descrição do vídeo tem também o link para o WhatsApp e você vai encontrar uma grande quantidade de conteúdo para ministrar essa aula vinculado a este assunto. Dentro do EBD em Foco a gente tem aula em vídeo, áudio e PDF. Essa aula que você está assistindo aqui, o vídeo ou ouvindo o áudio, está disponível no nosso site, nas nossas redes sociais e também uma aula em PDF. Além do mais, nós temos o slide em PowerPoint que você pode usar na sua igreja, que é este slide aqui, e cursos diversos. Dentro da parte de cursos diversos, quem é assinante do EBD em Foco vai ter disponível lá um curso sobre dons espirituais e um curso sobre pentecostalismo, sobre o movimento pentecostal.
falando sobre o batismo com o Espírito Santo, dom de línguas. Então a gente tem um conteúdo bem completo porque já tivemos lições anteriores sobre este tema. E muitos vídeos ficarão disponíveis aí para você na descrição desse vídeo aqui gratuitamente, vídeos de lições anteriores. E também você vai encontrar dentro da plataforma EBD em Foco um conteúdo mais completo, mais amplo. Quem é assinante tem um suporte muito maior. Quem é assinante vai ter acesso a esses cursos disponíveis sobre o movimento pentecostal, aulas muito mais profundas sobre este tema. Então acesse ebdemfoco.com. O texto áureo diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:4, a gente observa aqui ali pode-se dizer assim, a inauguração da nova aliança. Começa a igreja, o povo está reunido, Jesus subiu aos céus, o povo está reunido esperando o revestimento de poder. A lição aqui, o escritor da revista, ele vai defender a questão do falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Mas nós temos que entender que esta não é a única evidência. A evidência do batismo também é pregar o evangelho, é ter disponibilidade, vontade de falar de Jesus, dar testemunho de Jesus. Então aquele Pedro que era covarde, medroso, enfim, né, todo estourado, enfim, aquele Pedro, depois que recebeu o batismo com o Espírito Santo, ali no dia de Pentecostes, pregou e mais de 3.000 pessoas se converteram. Então a ousadia que ele teve ao receber o revestimento de poder que Jesus já havia prometido. Então esse revestimento de poder tem que dar ousadia para os crentes pregarem o evangelho. Verdade prática: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Então, o que eu tenho falado desde o começo aqui dessa aula, nós temos que entender que o movimento pentecostal tem algumas características, e uma delas é a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Só um detalhe: tem gente que fala batismo no Espírito, batismo com o Espírito, batismo do Espírito. Olha, não tem diferença. Alguns pregadores gostam de falar, não, esse é isso, esse é aquilo e tal, e faz uma confusão. Irmãos, eu já li algum material sobre isso, já li, enfim, alguns autores, teólogos pentecostais e não pentecostais também, e eles falam assim, não tem diferença, tá? Não tem diferença, é tudo uma coisa só. Então eu não vou fazer distinção disso aqui. Se alguém acredita que tem diferença de batismo no Espírito, batismo com o Espírito, batismo do Espírito, se alguém acredita que tem diferença, nessa minha aula você vai ter que esquecer um pouco isso, porque senão você vai se confundir. Tá? Eu defendo a ideia que não tem diferença, tudo é uma coisa só, está se referindo ao mesmo evento, ao mesmo acontecimento. Leitura bíblica em classe, enquanto em Atos 2, de 1 a 14, que fala sobre o batismo do Espírito Santo, e 1 Coríntios 12, de 7 a 11, que fala sobre dons espirituais. Então nós temos muitas aulas também sobre dons no EBD em Foco. Então você pode se aprofundar dentro desse tópico aqui dos dons. Vamos avançar aqui direto para a nossa introdução, que diz assim: nesta lição bíblica vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecostes bíblico. Então assim, nós vamos falar sobre o pentecostalismo atual e mostrar que esse pentecostalismo ele vem da interpretação bíblica. Não somente da experiência, como alguns acusam os assembleianos pentecostais. Ah, vocês se baseiam na experiência. Não, a gente se baseia nas escrituras. Então, o crente pentecostal, ele está interpretando as escrituras e aplicando na sua vida. Tá? Contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto da nossa igreja, o principal dele está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais e, de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas como a evidência física do batismo no Espírito. Vejamos, pois, como corrigir esse desvio doutrinário. Então, assim, a gente vai falar basicamente de dois temas aqui, da questão dos dons espirituais. Eu acho que o escritor da revista ele não se aprofundou muito e um livro de apoio também ele deixou isso mais de lado, mas eu acho super importante, muito importante, nós falarmos dos dons espirituais. É claro que a aula ela pode não dar tempo de abordar sobre tudo isso, mas é interessante nós nos aprofundarmos um pouco sobre dons espirituais. Tem aulas disponíveis aí no EBD em Foco, na descrição do vídeo, sobre dons. E da negação do falar em línguas como evidência física do batismo no Espírito. Esse ponto aqui é um ponto mais polêmico, porque o que acontece? Tem muitos crentes na igreja
e entra em contato comigo sempre que a gente fala sobre esse tema. Ah, eu nunca falei línguas. Será que eu não sou batizado com o Espírito Santo? Eu levanto esse questionamento sempre que eu trato desse tema. E muita gente discorda de mim, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas assim, eu vejo que o falar em línguas pode sim ser uma evidência. A gente vê em Atos dos Apóstolos, que eu acho que é Atos 19, se eu não me engano, que diz assim, que além de línguas teve profecias. Então, fica assim, para mim fica mais ou menos subentendido. É claro que durante a aula a gente vai desenvolver melhor isso, que o falar em línguas é um dom que pode vir acompanhado, mas pode vir outros dons. E a principal evidência, do meu ponto de vista, é a evidência de ousadia de pregar o evangelho, de falar de Jesus, é capacitação para fazer a obra. Então assim, se você nunca falou em línguas, eu nunca falei em línguas, será que eu sou batizado? Não fique tão preocupado com isso. Se preocupe em pregar o evangelho e dar testemunho de Cristo. No momento oportuno, ele pode sim te conceder o dom de línguas, mas eu acredito que se você é uma pessoa que é crente de verdade, crê no evangelho, acredita que Jesus é o Salvador, tem vontade de fazer algo, pregar, não fique parado de braços cruzados. Tem gente que fica, não, eu tenho que falar em língua para pregar o evangelho, eu tenho que falar em língua para cantar na igreja, eu tenho que falar em língua para tocar na igreja, eu tenho que falar em língua para sair para a rua para evangelizar. Não, irmãos, não faça isso. Não fique de braços cruzados esperando você falar em línguas para pregar o evangelho. Não faça isso. Vá pregar o evangelho. Vá fazer a obra. Trabalhe no reino de Deus. Então, assim, muita gente usa isso como também uma barreira, um bloqueio. Não use isso como um bloqueio. O Espírito Santo está dentro de você. Tópico 1. O Pentecostes bíblico. 1.1. O Espírito prometido. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Tá? Então, tipo assim, o Espírito Santo atuou no Antigo Testamento de maneira específica, em momentos diferentes, em pessoas diferentes. Então, assim vemos o Espírito do Senhor agindo sobre a criação, Gênesis 1:2, na vida de Bezalel, lá na construção no caso do tabernáculo como um todo, né? Então, quem trabalhou no tabernáculo, na confecção da Arca da Aliança, todos eles foram cheios do Espírito Santo para aprender uma obra específica. Na vida de Gideão, nas batalhas e tudo mais, e na vida de Jefté também, lá em Juízes, nas suas batalhas. Ou seja, o Espírito Santo atuou no Antigo Testamento. Há um erro muito grande em achar que no Antigo Testamento o Espírito Santo não atuava, o Espírito Santo não agia. Não. O Espírito Santo agia sim no Antigo Testamento. É claro que ele agia em coisas específicas, em batalhas, em capacitações específicas, mas também o Espírito Santo agia na vida do povo. Eu defendo a ideia de que o Espírito Santo agia no coração do povo comum daquela época, para que eles pudessem entender a lei, aplicar a lei na vida deles. Então tinha sim uma ação sobrenatural do Espírito Santo e convencimento do pecado também, porque não faz sentido dizer que alguém se converteu se não foi através de uma ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento, de uma maneira diferente de que atua no Novo, mas atuava. A questão das dispensações, cada dispensação Deus ele trata diferente com a humanidade, então na dispensação da lei era de uma maneira, na dispensação da graça é de outra, mas atuava. Então na Antiga Aliança há uma excepcionalidade da ação do Espírito de Deus. De uma forma mais específica, o Espírito de Deus, sob o Antigo Pacto, atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras especiais, dos sacerdotes, reis e profetas. Então olha só, 1 Samuel 16:14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então a gente observa o quê? Que Saul, ele foi ungido rei e ele era guiado pelo Espírito de Deus. Só que teve um momento que o Espírito de Deus saiu de Saul. Então Saul, ele perdeu essa unção, esse Espírito. Então os reis, os profetas, todos eles eram capacitados pelo Espírito Santo. Então assim se observa uma ação mais restrita do Espírito de Deus na Antiga Aliança. Então uma ação mais restrita, mas não significa que ela não existia. Ela existia sim. O Espírito Santo não era derramado sobre todos de maneira sobrenatural como é hoje. Mas o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento, convencendo as pessoas do pecado e também capacitando para obras específicas. Contudo, no Antigo Testamento havia uma promessa do derramamento do Espírito de Deus sobre todos, e não apenas sobre pessoas escolhidas
ou uma classe especial. Então a gente tem várias passagens que falam sobre esse derramamento, Ezequiel 36, 26 a 27, que a gente vai ler aqui, Jeremias 31, de 31 a 34, Joel 2, 28, enfim, diz assim Ezequiel 36, 26 e 27, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então a lei de Deus, que se manifestou ali no Antigo Testamento, através da lei de Moisés, os 10 mandamentos e outras leis, era a lei que estava escrito na pedra, era uma lei que era exterior, era externa. Agora, na nova aliança, nós temos a lei de Deus dentro do nosso coração. Então Deus ele se manifesta de uma forma diferente na nova aliança, e essa forma diferente é uma forma superior à antiga aliança. Então na antiga aliança a lei era algo externo, na nova aliança a lei está dentro de nós. Então nós sabemos o que é certo e o que é errado porque o Espírito Santo vai nos guiar. Nós vamos ler o Novo Testamento, vamos ler ali os mandamentos do Novo Testamento, os mandamentos de Jesus, e vamos colocar em prática, colocando em prática tudo aquilo que foi ensinado para nós. O Espírito Santo nos ensina. Jesus chega a falar para os discípulos assim, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu ensinei. Então nós temos agora a lei de Deus dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós. E aí sim nós vamos andar nos estatutos de Deus, como está escrito aqui, né? E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então a gente tem agora dentro de nós, né, a lei de Deus. 1.2, o Espírito derramado. No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprido. Então a gente tem assim agora o cumprimento daquela promessa lá do Antigo Testamento. Então todas as promessas do Antigo Testamento que falava do derramamento do Espírito Santo, se cumpre no Novo Testamento. Então o profeta Joel profetizou a vinda do Espírito de uma forma copiosa. Está escrito assim, Joel 2:28, e há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então isso aqui mais uma promessa do Antigo Testamento que se cumpre no Novo Testamento. Então não somente Joel, mas também Ezequiel, tudo se cumpre no Novo Testamento. Essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes e é identificada como o batismo no Espírito Santo, que está registrado em Atos 2, de 1 a 4. Então no Pentecostes, observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade. Isso mostra a universalização da promessa de Deus. Então o derramar do Espírito de maneira sobrenatural, capacitando as pessoas para fazerem a obra de Deus, não é algo mais pontual para algumas pessoas específicas, como acontecia na antiga aliança. Não, está disponível para todos, para as crianças, para os adultos, para os idosos, para as pessoas do Brasil, da China, da Coreia, de qualquer lugar, entende? Pessoas brancas, pretas, homens, mulheres, todos agora podem receber essa capacitação do Espírito Santo e fazer a obra de Deus. Então, Atos 2, de 1 a 7, é um texto um pouco longo, mas vale muito a pena nós lermos aqui. Diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Então aqui a gente observa que o momento do derramar do Espírito Santo, ali nos primeiros crentes, promessa se cumpre, a promessa do Antigo Testamento, de Joel 2:28, se cumpre aqui em Atos dos Apóstolos, e a gente observa aqui um mover do Espírito Santo sobrenatural, que as pessoas começaram a ouvir na sua própria língua as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus. Então a gente observa aqui que o derramar do Espírito Santo teve línguas, teve, mas o propósito aqui foi também convencer as pessoas do pecado, falar das maravilhas de Deus, para que as pessoas pudessem se converter
Então houve que uma divulgação do evangelho, a pregação do evangelho. Eu quero enfatizar muito nessa aula essa questão aqui da pregação do evangelho. O escritor da revista foi mais para o dom de línguas em si, que é algo que muita gente assim às vezes fica confuso. Línguas em Atos 2 é a mesma língua em 1 Coríntios 12 e fica essa confusão, esse debate, é a mesma em essência, mas é diferente, tal. Então assim, não se preocupe com esses detalhes. Esses detalhes vão tirar o foco da passagem. Tá? O foco da passagem aqui é a pregação do evangelho para pessoas de todo o mundo. Então tinham pessoas de todo o mundo conhecido naquela época ali. Então todos os que creem, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revertidos pelo Espírito Santo. Então está disponível para todos os que creem. Então, diferentemente do antigo pacto, no qual apenas pessoas especiais tinham o privilégio de serem usadas por Deus, no novo pacto, a partir de Pentecostes, Deus derramou o seu Espírito sobre todo o seu povo. Agora todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem do reino. Então assim, está disponível para todos, reforçando isso, qualquer pessoa pode ser cheia do Espírito Santo e pregar o Evangelho. Tópico 2. O distintivo pentecostal de nossa igreja. 1.1. A atualidade dos dons espirituais. Aqui o escritor ele fala de dons no tópico 1.1 e no tópico 3.2 ele volta a falar de dons. Então é bom você que é professor de EBD, né, lembrar disso, que tem duas partes falando de dons, e você pode juntar tudo em uma só se quiser. Agostinho de Hipona, um grande teólogo, né, introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo haviam sido restritos ao período apostólico. Então assim, não foi necessariamente Agostinho que criou essa doutrina. Olha, a partir de hoje ninguém mais fala em línguas, não tem mais dom de curar, acabou, cessou tudo. Não. Simplesmente ele sistematizou algo que já vinha acontecendo na prática. A igreja tinha se misturado já com a questão do imperador ali e tal, já estava misturando com a política, né? A igreja misturando com a política, a igreja tinha tomado uma forma diferente daquela igreja primitiva, e os dons não eram mais presentes como era antigamente, e assim, foi uma sistematização que partiu de Agostinho e outros teólogos defenderam na época. Então assim, criou-se essa ideia de que os dons, eles foram restritos para os apóstolos, simplesmente isso, a igreja primitiva. Então, esse ensino moldou o catolicismo medieval e mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. Então, assim, meio que na época da reforma, os reformadores continuaram com a ideia de que os dons foram apenas para a igreja primitiva e não para os dias de hoje. Então, por isso que as igrejas tradicionais, que seguem mais a tradição da reforma protestante, presbiteriana, algumas batistas, luteranas, dentre outros, eles defendem a ideia de que os dons não são para hoje. Não é que eles não acreditam no Espírito Santo, não é isso. Não é que eles não acreditam que o Espírito Santo pode curar, que Deus pode curar, que Jesus pode fazer milagre, não é isso. Eles até acreditam, mas eles não buscam isso, eles não incentivam isso. Eles defendem mais assim, não, a pregação do Evangelho e tal, fala de Jesus, e milagre, dons, línguas, profecia, isso aí foi lá para a igreja primitiva. Tá? Não, então assim, não é que eles negam o Espírito Santo, nada disso, eles acreditam no poder, eles acreditam no Espírito Santo, mas eles têm esse detalhezinho aí da questão dos dons espirituais. Então o movimento pentecostal surge posteriormente como a resposta a esse desvio doutrinário. O movimento pentecostal fala assim, não, a gente está lendo diferente aqui, a gente vai para a Bíblia e está diferente. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como os exercem. Então assim, a gente acredita e a gente exerce isso. Então é muito bom quando a gente vai num culto que tem profecia, num culto que tem cura, num culto que tem algo diferente, algo sobrenatural de Deus. Eu presenciei recentemente um movimento assim de uma igreja pentecostal, algo dentro da palavra, tá? Nada daqueles escândalos, nada daquele negócio fora de... Não, o pregador chegou, muito bem educado, muito... Sabe, pregou a palavra, expôs a palavra, depois no final do culto, Deus começou a usar ele como profecia e ele profetizou para algumas pessoas e profetizou para uma pessoa que eu conheço muito, muito perto mesmo, foi minha esposa, e o que ele falou, de fato, tinha a ver com tudo que está acontecendo na vida dela e o que ele falou na vida dela, o que vai acontecer, com certeza, assim, está relacionado à questão da profissão dela, a questão dentro também de casa e também a questão dentro da igreja. Então, assim, tudo relacionado. E ele nunca tinha visto ela na vida. Tá? Nunca tinha visto. Então, assim, eu vi ali o dom de profecia na prática. Tá? Eu vi na prática. Então, eu acredito, sim, na atualidade desse dom.
Eu vou deixar disponível também vídeos falando sobre a questão do dom de profecia dentro do contexto do Novo Testamento. A gente tem uma interpretação também, né, que assim, eu acredito no dom de profecia nos dias de hoje, mas o profeta no dia de hoje não é igual ao profeta do Antigo Testamento, né, não é igual os apóstolos, é diferente. Tá? Mas existe sim esse dom na igreja, ele é incentivado dentro da Bíblia. Então assim, são vários dons que Deus deixou disponível para os crentes, mas aqueles que buscam, aqueles que creem, é que serão usados nesse sentido. Nossa igreja emerge na história dessa gigante explosão do reavivamento dos dons espirituais. Então a Assembleia de Deus surge dentro desse contexto. Teve um grande reavivamento, uma busca pelos dons espirituais e a Assembleia de Deus surge aí. Então na sua declaração de verdades fundamentais em 1916, as Assembleias de Deus confessavam que todos os crentes têm o direito e devem sinceramente buscar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo e com fogo. Então, a igreja começa nesse sentido e todos os crentes têm o direito, eles podem pedir esse batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder, os dons espirituais. Isso faz parte da nossa identidade pentecostal. Então, afirma ainda que com o batismo no Espírito Santo venha o revestimento de poder para a vida e serviço, a concessão dos dons e seus usos no trabalho do ministério. Então Lucas 24:49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E os dons espirituais estão disponíveis também para todos os crentes. A gente não pode se prender somente naqueles 9 dons que estão ali em 1 Coríntios 12, Tá? São muitos outros dons. Nas aulas que a gente fala de dons aqui no EBD em Foco, eu sempre enfatizo que tem muitos outros dons registrados em outras passagens bíblicas. Nós temos pelo menos 5 listas de dons no Novo Testamento. Então, tem dom para todos os crentes. Então, o crente tem que buscar os dons espirituais. Buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar os dons, falar de Jesus, pregar o Evangelho. Essa capacitação está disponível para nós. E que essa experiência maravilhosa é distinta e subsequente à experiência do novo nascimento. Então, assim, aqui entra a interpretação da Assembleia de Deus, no caso dos pentecostais de maneira geral, sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. Nós entendemos o batismo com o Espírito Santo como um revestimento de poder que vem após a conversão. Os crentes tradicionais entendem o batismo com o Espírito Santo como algo que acontece no momento do novo nascimento, no momento que a pessoa se converte. Ali ela foi batizada com o Espírito Santo. Então tem essa distinção aí. Tem um vídeo que eu falo sobre isso também. As línguas como evidência, 2.2. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, de 1916, afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes dá capacidade de falar. Então a nossa declaração de fé vai defender essa ideia baseada nas passagens de Atos 2, Atos 8, 10 e 19, né, que língua é a evidência externa do batismo com o Espírito Santo. Esse ponto aqui também é um ponto um pouco polêmico, nem todo mundo concorda. Eu, particularmente, não é que eu quero discordar da Assembleia de Deus, discordar do escritor da revista, não é isso. Mas eu vejo esse ponto um pouco problemático, porque assim, muitos irmãos têm dúvidas, e eu também levanto algumas dúvidas nesse sentido. Assim, língua é dom, de acordo com 1 Coríntios 12, língua é um dom. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo e fala em língua, ela recebe o dom de línguas que está lá em Coríntios, ou é outra língua? O segundo questionamento que eu quero levantar aqui é, a pessoa que fala em línguas quando ela recebe batismo com o Espírito Santo, essa língua permanece ou é só no dia que ela recebe? A gente não tem uma passagem bíblica que dá uma resposta para isso. Entende? A gente não tem. Aí alguns teólogos vão dizer, não, a língua do batismo não é a mesma língua de Coríntios, ou, é a mesma língua de Coríntios. Então fica essa briga. A língua permanece, a língua não permanece. Eu acredito, baseado na passagem principalmente de Atos 19, que além de língua eles profetizaram, eu acredito que outros dons podem ser dados para a pessoa quando ela é batizada com o Espírito Santo. Não necessariamente o dom de línguas. A minha defesa vai mais nesse sentido. Por isso que eu gosto de falar com os irmãos que na prática já fazem a obra de Deus, mas nunca falaram em línguas. Irmãos, tem crente que está na igreja há 50 anos crente, pregando o evangelho, falando de Jesus, dando testemunho. A gente olha para a pessoa e fala, isso é um crente de verdade. E ele ora, ele evangeliza, ele jejua, ele busca, mas nunca falou em línguas. Aí eu posso dizer, esse crente nunca foi batizado com o Espírito Santo?
Será que o Espírito Santo nunca deu um revestimento de poder para ele? Às vezes a pessoa tem até o dom de curar, sabe? A pessoa tem um dom de pregar, ela tem o dom de, enfim, aconselhar, entende? Então, assim, o Espírito Santo, ele pode dar outros dons que não seja o dom de línguas. Eu acho que a ênfase na questão das línguas é uma ênfase que os teólogos da Assembleia de Deus, eles vão bater nessa tecla, eles vão defender, eles vão fazer de tudo para defender isso. E eu não acho errado, não estou dizendo que é errado. Eu acho que a gente tem que sim ser fiel à nossa doutrina, mas às vezes a gente tem que parar um pouco e refletir. Tá? É mais a questão de reflexão. Será que essa visão ela não pode assim ser questionada? Será que é tão evidente na Bíblia? Quais são as passagens do Novo Testamento, além de Atos? Quais são as passagens das cartas de Paulo, de Pedro e de Tiago, que falam de buscar o batismo com o Espírito Santo e buscar falar em línguas? Tem algumas passagens que falam de falar em línguas? Tem sim, mas fala de outros dons também. Então parece que fica assim meio que Deus ele quer te usar com vários dons diferentes. Tá? Ou ele quer te usar com um dom específico. Então o dom de línguas é só mais um deles. Então, assim, tem muitas igrejas hoje que são pentecostais, mas também não enfatizam tanto a língua como a evidência principal, mas que outros dons podem acompanhar. Então, eu sigo mais essa interpretação. Infelizmente, o tempo aqui não dá para a gente detalhar, mas tem vídeos do EBD em Foco que eu trato sobre esse tema. Então, vamos lá. O falar em línguas, neste caso, é o mesmo em essência que o dom de línguas. Olha só, é o mesmo em essência. Mas o que isso quer dizer? O que significa dizer que é o mesmo em essência? Tá? Mas diferente no propósito e uso. Então é o mesmo em essência, mas diferente no propósito e uso. Então o propósito é mostrar a evidência do batismo do Espírito Santo, seria nesse sentido. Então fica meio confuso. Tá? Então assim, nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. É claro, a igreja ela vai seguir uma doutrina específica. Vamos ler aqui 1 Coríntios 12, versículo 4 e versículo 10, que fala lá dos dons. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí, versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Então a gente tem aqui línguas também dadas como dons. Tá? Como dons. Uma coisa interessante é que nas outras listas de dons aparece também línguas, mas também aparece profecias, aparece outros dons também. E a profecia é o dom que aparece em todas as listas de dons. Todas as listas vão falar de profecia. Tanto William Duran, bem como Gunnar Wingre e Daniel Berg, pentecostais da primeira geração, criam e pregavam com convicção essa doutrina. Então, é uma doutrina histórica da Assembleia de Deus. Contudo, nos dias atuais, esse ensino tem dado sinais de enfraquecimento. Isso por conta de ensinamentos sutis que negam a doutrina das línguas como a evidência inicial do poderoso batismo pentecostal. Aí você pode falar assim, você mesmo está, né, com esse pensamento diferente. Assim, irmãos, o que eu tenho a dizer aqui? Primeiro, o escritor da revista, ele está vinculado à Assembleia de Deus e ele está fazendo uma defesa da doutrina da Assembleia de Deus. Tá? A Assembleia de Deus é uma igreja como qualquer outra igreja, qualquer outra denominação, que vai defender a sua doutrina. Isso aqui não está errado, tá? Não está errado. O que eu estou falando desde o começo do vídeo, o crente que recebe o batismo com o Espírito Santo, ele pode falar em língua? Sim. Ele pode falar em língua, ele pode receber esse dom? Sim, ele pode receber esse dom. Mas a principal evidência é o testemunho, é a pregação do Evangelho. A principal evidência é o crente, né, que ao receber o batismo com o Espírito Santo, ele vai para a rua evangelizar, ele vai falar para os seus amigos de Jesus, ele vai testemunhar de Jesus. Eu vejo muitas pessoas na igreja que quando tem um movimento pentecostal, alguma coisa, fala em língua, rodopia, cai no chão, mas quando chega em casa não tem coragem de falar de Jesus para ninguém. Não tem coragem de dar testemunho de Jesus, tem vergonha de dizer que é crente. Então, eu fico me perguntando qual é a evidência principal do batismo com o Espírito Santo. A gente não vai negar as línguas, eu não estou negando as línguas. O crente vai falar em língua, vai buscar, vai falar em línguas. Mas a evidência que eu vejo dentro das Escrituras, principal, não é língua. É testemunho de Cristo, pregação do Evangelho. Então, língua para mim é um dom, que eu estou falando desde o começo. Não nego os dons espirituais. Os dons espirituais são atuais, são para os dias de hoje. Então, alguém pode receber o dom de línguas e alguém pode não receber. Mas não recebe de línguas, mas recebe de profecia, recebe da palavra, recebe discernimento de espírito. Então a gente tem que ver que a diversidade de dons dentro da igreja, entende?
Então, assim, eu não estou aqui negando, você está negando a doutrina da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus defende essa doutrina, mas eu acredito que ela é muito mais ampla. Eu não estou negando, eu estou ampliando, colocando. Ela é muito mais ampla. Entende? Busca o batismo com o Espírito Santo e busca os dons espirituais, que Deus ele vai te dar e vai te capacitar. Então a gente vai agora para o tópico 3, que fala assim, mantendo a chama pentecostal acesa. 3.1, fidelidade às Escrituras. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era o seu amor e fidelidade às Escrituras. Na igreja primitiva, como o Novo Testamento ainda não estava escrito, estava sendo produzido, eles liam o quê? O Antigo Testamento. E eles confiavam nas palavras de Jesus. E o Espírito Santo estava guiando eles em tudo que Jesus tinha ensinado. Então já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. Então houve uma época em que no meio evangélico as pessoas começaram a negar os milagres, negar todo mover sobrenatural nas Escrituras. Então isso é uma marca do liberalismo teológico. Então eles começam a negar os milagres, negar as coisas sobrenaturais e a partir daí os crentes que se foram contrários a isso, tá? Foram os crentes pentecostais, dispensacionalistas principalmente, que partiram para cima da briga, para brigar, né? Ou seja, nós não vamos abrir mão dessa verdade teológica. E defenderam, né, com unhas e dentes, né, a questão do mover sobrenatural de Deus nos dias de hoje. Então uma das características do liberalismo teológico era que negava a infalibilidade e a inerrância das Escrituras. Então, mais uma vez, né, aqui os crentes pentecostais eles vão, né, defender as Escrituras. Porque o liberalismo vai falar assim, não, a Bíblia erra, a Bíblia fala, a Bíblia tem erros em vários níveis e tudo mais. Os teólogos pentecostais falaram, não, a Bíblia não tem nenhum erro. Então, para os pentecostais, a Bíblia é inerrante, infalível, palavra de Deus. Então, a gente observa o quê? Que o movimento pentecostal teve um papel super importante na defesa da Bíblia como palavra de Deus. Então, sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Então, muitos movimentos pentecostais nos dias de hoje estão se afastando da palavra. E tem várias maneiras de fazer isso. Tem igrejas pentecostais, irmãos, que eles são tão fanáticos com dons espirituais que não lê mais a Bíblia. São tão fanáticos com dons espirituais que esqueceram a palavra de Deus e só quer saber de profecia, de línguas e cura e de tudo mais, esquece da palavra de Deus. Então isso é uma maneira também de negar a Bíblia. É um extremo que a gente tem que evitar. Tá? E outro extremo é a negação da atualidade dos dons. Então começa a negar, não, isso aí é antigo, isso é para a igreja primitiva, não é para os dias de hoje. Enfim, é uma outra maneira, é um outro extremo. A gente tem que evitar os extremos. A gente tem que ter equilíbrio. A palavra de Deus ensina sobre equilíbrio. Então todo esse desvio doutrinário, bem como toda heresia, existem por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa às Escrituras. Como dizia certo teólogo, as Escrituras não precisam de penduricalhos. Precisamos voltar às Escrituras. Então nós temos que entender que todo tipo de heresia nos dias de hoje vem a partir de uma interpretação errada, negação, acréscimo ou a negação das Escrituras. Tópico 3.2. Exercício dos dons espirituais. Como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, 1 Samuel 3.1, assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Então aqui é uma crítica para os pentecostais de hoje. Tá? Os pentecostais de hoje. Tem igreja, irmão, tem tanto tempo que teve alguém falando em línguas, tem tanto tempo que teve uma cura, tem tanto tempo que teve uma profecia que eles falam assim, olha, estamos vivendo um tempo de esfriamento espiritual. Enfim, né, as visões não eram frequentes, como está lá em 1 Samuel 3.1. Então é uma igreja que já perdeu até a essência do que é ser pentecostal. Tem tanto tempo que não tem nada de diferente, de mover de sobrenatural de Deus, que eles não conseguem mais, né, lembrar da época que tinha. Já esqueceram até o momento que tinha. E já começam até a negar. Não, acho que isso aí realmente os crentes tradicionais estão certos. Né? O mover sobrenatural de Deus foi só para a igreja primitiva. Então não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. Então tem que ter a prática dos dons espirituais baseado nas Escrituras para ser pentecostal.
O movimento não pode existir somente como uma doutrina árida. Ele deve se expressar no dia a dia, através do exercício dos dons espirituais. Então o movimento pentecostal é baseado nisso. Então o medo de possíveis abusos não serve como desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Então isso aqui é muito importante. A igreja quer ter aquele cuidado, não, porque tem muita coisa errada. Tem aquele extremo que eu falei, né? Muita igreja que é só língua, profecia, cura, isso e aquilo, esquece do verdadeiro mover do Espírito Santo. Aí muita igreja, com medo de cair nesse erro, nega por completo. Não, irmão, equilíbrio. A gente tem que sim acreditar na atualidade dos dons espirituais. Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: nesta lição, vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como o movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Isso nos fez conscientes de sua missão. Então, o movimento pentecostal é fundamentado nas Escrituras, é um movimento do Espírito Santo, tem um contexto histórico, e isso tem que nos fortalecer. Olha, nós temos que preservar isso. Contudo, após um século do seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvidas de que o enfraquecimento doutrinário é até mesmo desvios teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais está na gênese desse processo. Então, esse enfraquecimento do doutrinário, a igreja está deixando a doutrina bíblica e, ao mesmo tempo, começa a praticar desvios teológicos e negar, né, a manifestação dos dons espirituais. Então a gente não pode deixar isso acontecer, temos que defender a atualidade dos dons espirituais e incentivar os crentes a buscarem os dons espirituais. Fazerem campanha de oração, orar, buscar, para que todos possam se capacitar para fazer a obra de Deus. Só para encerrar aqui, eu vou fazer uma observação assim, que se tiver como na sua igreja, você fazer uma aula extra sobre dons espirituais, estudar sobre dons espirituais, ou quem sabe o pastor da igreja no culto de ensino, fazer nas próximas semanas, né, um culto de ensino sobre dons espirituais, mostrando quais são os dons, como que nós buscamos os dons, para incentivar os crentes a buscarem os dons e entenderem também que existem dons espirituais que são mais sobrenaturais, como línguas, profecia, mas tem dons espirituais que eles não são assim tão sobrenaturais como a gente, na nossa visão, né? A nossa visão sobrenatural é algo extraordinário. Não, mas também, né, visitar os doentes, isso é um dom, tá? Visitar doente, aconselhar, é um dom. Ajudar os necessitados também é um dom, de acordo com as Escrituras. Então a gente mostrar que o dom espiritual, é algo bem amplo. Não se restringe somente àqueles 9 dons que a gente até leu aqui, 1 Coríntios 12:10, entende? Não são apenas aqueles. Ali, a Bíblia lista mais de 40 dons, então a gente tem que buscar os dons de maneira ampla, e assim todos serão capacitados para fazer a obra de Deus. Então, avançando aqui, a gente tem as perguntas para quem usa o slide na igreja, reforçando o nosso conteúdo, do EBD em Foco, slide em PowerPoint, que você pode adquirir. E, enfim, né, eu encerro aqui a aula, espero que você tenha gostado desse conteúdo. E durante a semana a gente vai postando conteúdo aí nos nossos grupos do WhatsApp e você vai acompanhando tudo que você precisa para ministrar uma aula de excelência. A paz do Senhor, até a próxima aula.